que acontece na nossa mente enquanto estamos expostos à diversidade linguística? Essa é uma das grandes questões da sociolinguística atual. Eu sou Raquel Freitag, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe, no Brasil, e vou apresentar alguns resultados de uma investigação que tenta ajudar a responder essa pergunta. Primeiro, precisamos relembrar que a nossa fala carrega dois tipos de informação: a informação linguística e a informação indexical. O processamento dessas informações linguísticas e indexicais é integrado durante a compreensão. E nesse processo, a saliência sociocognitiva de um traço tem um papel importante para a variação e a mudança. Saliência é um conceito bastante complexo, presumido nos estudos, mas subdefinido ou subentendido. Não sabemos dizer exatamente o que é saliência, mas sabemos dizer se uma variável é ou não saliente. Para isso, nos valemos das frequências de uma variável e de suas variantes e o seu peso ideológico, a informação socialmente marcada associada a uma variável linguística. Duas abordagens para a saliência são correntes na sociolinguística. Uma que considera a saliência como resultado da atuação de múltiplos fatores cognitivos internos e externos à língua, outra em que a saliência é resultado de um processo que tem como foco as implicações cognitivas da percepção social. Independentemente da abordagem, é preciso reconhecer o que é saliente. Os falantes fazem escolhas quando falam, mas essas escolhas não são necessariamente conscientes para si mesmos. Ou seja, os falantes nem sempre conseguem perceber, no nível da consciência, se uma variante é saliente ou não. Dentro da sociolinguística, algumas abordagens propõem reconhecer e classificar os efeitos da saliência nas escolhas dos falantes, considerando a consciência social da comunidade e a informação socialmente marcada, como o nível de consciência social de Labov, que classifica as variantes em indicadores, marcadores e estereótipos, o modelo de audience design de Bell e também Silverstein e Eckert e a indexicalidade. A classificação de Labov para as variáveis sociolinguísticas considera a consciência e tipifica em estereótipos aquelas que apresentam comentários explícitos sobre o uso, marcadores que mostram estratificação social, mas não no mesmo nível de consciência, apresentam mudança de comportamento estilístico, indicando certa consciência por parte dos falantes, e os indicadores, que estão correlacionados com estratificação social, mas não são usados na variação estilística. Diferentemente dos dois anteriores, os indicadores estão abaixo do nível da consciência social. Parece haver uma linha que divide o nível da consciência em acima e abaixo, como uma linha de horizonte, em que céu e mar são claramente definidos. Mas, talvez na prática, em termos de saliência e consciência social, as coisas não sejam tão claramente definidas como gostaríamos que fossem. Na busca por entender o que acontece durante o processamento da variação linguística e como as diferenças formais afetam a compreensão da língua, Squires, 2016, diferencia os níveis de conhecimento da variação linguística, que é diferente de perceber a existência da variação linguística, havendo assim conhecimentos implícitos e explícitos sobre a variação linguística. Assim, a saliência se refere a padrões de consciência que se manifestam tanto na comunidade como nos falantes. Um modo de explicar a saliência se dá pelos níveis de apreciação social de Labov, de variáveis indicadores, marcadores e estereótipos, ou, como propõe Squires 2016, em níveis de consciência, em termos de perceber, reconhecer e processar a variação, ou seja, em termos de conhecimento implícito e explícito sobre a variação na língua. Assim, uma grande pergunta da sociolinguística é como saber se uma forma variável é saliente e qual o seu grau de consciência. A observação do comportamento de fenômenos únicos em amostras de conjuntos de falantes em um mesmo tipo de situação e contexto, como a entrevista sociolinguística, por exemplo, tem sido base para a tipologização dos comportamentos em indicadores, marcadores e estereótipos. Para lidarmos com um cenário mais nebuloso, como é a percepção da fala, precisamos lidar com
mais de um conjunto de fenômenos, tem um mesmo falante em diferentes tipos de contextos ou de tarefas, para identificar o que é um conhecimento implícito e o que é um conhecimento explícito sobre a variação. Talvez a melhor forma de fazermos isso é lendo diretamente a mente. Mas essa seria uma técnica que, mesmo não sendo invasiva, é pouco natural. Na verdade, estamos diante de um problema parecido com o de Arquimedes e a coroa de ouro. Como saber se a coroa de ouro era mesmo de ouro sem derretê-la é uma pergunta equivalente a saber como os níveis de consciência da variação sem entrar na mente do falante. E podemos nos inspirar na eureka de Arquimedes, mais especificamente nos níveis de empuxo, que seriam equivalentes a níveis de consciência. Vamos colocar na banheira, quer dizer, em uma tarefa experimental, 3 fenômenos fonológicos variáveis. A redução de ditongo, como em cenoura, que pode ser pronunciada como cenoura ou cenoura. A palatalização em ambiente regressivo, como na palavra vestido, que pode ser pronunciada como vestido ou vestido. E a desnasalização de ditongo nasal final em palavras como vagem, que pode ser pronunciada como vagem ou vage. Esses fenômenos foram escolhidos por já terem sido documentados na comunidade de fala onde a tarefa será realizada e apresentam comportamentos que variam em função do seu grau de saliência. A desnasalização de ditongos finais não acentuados tem a variante desnasalizada como um traço socialmente estigmatizado. Na palatalização de oclusivas alveolares seguidas por I, um traço em variação na comunidade, a realização palatal é bem avaliada na comunidade. E na redução de ditongos, em que a variação entre ditongos e monotongos é neutra, estilística e socialmente. É possível supor que exista um grau de consciência em relação às variáveis quanto ao nível de avaliação na comunidade, mas isso não significa necessariamente uma associação. Para isso, é preciso pensar também em tarefas com diferentes graus de envolvimento de consciência e conhecimento explícito e implícito da variação linguística. Uma tarefa de nomeação de figuras escolhidas para que o falante produza espontaneamente os segmentos alvos dos processos variáveis em questão demanda menos conhecimento ou consciência do que uma tarefa de repetição de palavras em que os segmentos alvos dos processos variáveis estão presentes. Já uma tarefa de discriminação lexical, em que um participante precisa decidir se um estímulo com segmentos-alvo é uma palavra ou não, envolve maior conhecimento da variação. Ao contrário do que pregam as boas práticas de um experimento psicolinguístico, em que um único traço é testado por vez, nessa banheira colocamos os 3 traços juntos em 3 tarefas experimentais. Uma verdadeira sopa, mas uma abordagem muito mais naturalística do que acontece no mundo real com a variação linguística. O teste experimental foi montado no software OpenSesame e a coleta foi realizada presencialmente, antes da pandemia, com 70 estudantes da Universidade Federal de Sergipe. Como medida descritiva, foi calculada a taxa por participante para cada uma das variáveis em cada uma das tarefas. Como teste inferencial, foi realizado o teste de Rankin-Wilcoxon para amostras com distribuição não normal. Na tarefa de nomeação, a média da taxa de realizações de estímulos com a variante nasal é menor do que a média de realização com a variante desnasalizada, diferença estatisticamente significativa com um efeito moderado. Entre as variáveis de tongada e monotongada e entre as variantes oclusivas ou palatal, a diferença não é estatisticamente significativa. Na tarefa experimental mais próxima da fala espontânea, com menor nível de consciência envolvido, observamos o predomínio da variante desnasalizada no processo de desnasalização, um ligeiro predomínio da realização alveolar no processo de palatalização e uma distribuição perto do acaso para a monotongação. Este resultado é curioso, especialmente em relação à variante desnasalizada, que se mostrou mais produtiva do que a variante nasal, em direção contrária a resultados de estudos de produção, inclusive na própria comunidade analisada.
análise dos resultados da tarefa de repetição de estímulo foi separada em dois grupos, a repetição convergente e a repetição divergente. A média da taxa de repetição convergente, ou seja, naquela em que o participante repetiu a variante que ouviu no estímulo-alvo da tarefa, para o processo de desnasalização, é maior para a variante desnasalizada do que para a variante nasal, com grande efeito. Para o processo de palatalização, a média da taxa de repetição da variante oclusiva é maior do que a taxa da palatal, com efeito moderado. Em suma, na realização convergente, a repetição da variante alveolar é maior do que a repetição da variante palatal para o processo de palatalização, e a repetição da variante desnasalizada é maior do que a variante nasal no processo de desnasalização. Novamente, a monotongação apresenta um comportamento próximo do acaso. Quando a repetição foi divergente do estímulo-alvo da tarefa, no processo de desnasalização, a taxa média da realização nasal é menor do que a taxa média da variante desnasalizada, diferença estatisticamente significativa com efeito moderado. Nos demais processos, a taxa média das variantes não teve diferença estatisticamente significativa. Novamente, observamos uma tendência da desnasalização. Quando o estímulo-alvo era nasal, a repetição foi desnasalizada. Na tarefa de decisão lexical, a taxa média de discriminação de estímulos com segmento enquanto palavras é maior na variante nasal do que na variante desnasalizada. Diferença estatisticamente significativa com um efeito de grande magnitude. A taxa média de discriminação dos estímulos no processo de palatalização é maior quando a variante é alveolar do que quando a variante é palatal. Diferença também estatisticamente significativa, mas com efeito pequeno. Somente palavras com desnasalização foram alvos de efeito sistemático na decisão lexical negativa. Este é um resultado curioso porque vai na contramão dos resultados anteriores. Voltando à analogia da coroa de Arquimedes, os resultados do teste experimental sugerem que o efeito do conhecimento implícito e explícito em termos de consciência linguística é mais fluido do que a linha acima e abaixo da consciência. O processo de redução de ditongos, por exemplo, não foi sensível a nenhuma das tarefas, sugerindo que não está no nível da consciência. Por outro lado, a palatalização, em algumas situações, como na tarefa de repetição divergente e na de decisão lexical, dá pistas de um certo nível de consciência e mobilização de conhecimento explícito, ainda que o efeito seja de moderado a fraco. Já a desnasalização está acima do nível da consciência para a decisão lexical, com decisões negativas para palavras com a variante desnasalizada. Por outro lado, na direção contrária, ao ouvir um estímulo nasal, os falantes tendem a repeti-lo desnasalizado, do mesmo modo que produziram a tarefa de nomeação. A variável não está totalmente acima da consciência, mas também não está abaixo. Evidentemente, existem muitos pontos a serem considerados com ressalva nesse experimento. Por um lado, incluir diferentes variáveis no mesmo teste é muito mais próximo da realidade do que testar separadamente cada um. Por outro, numa situação experimental, os resultados parecem ser um pouco diferentes de estudos observacionais. Será que isso significa um efeito de monitoramento ou do nível de consciência da variação? Ainda assim, os resultados desse experimento se assemelham muito ao teste de coroa de Arquimedes, que deu base ao teorema que diz que todo corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção do líquido deslocado pelo corpo. Essa força é denominada de força de empuxo e tem uma fórmula. Será que conseguiremos um dia uma fórmula para o nível de consciência sociolinguística? Muito obrigada!